Olá, sétimo ano. Estamos aqui para a nossa primeira aula online, onde nós vamos revisar o capítulo 2 de Ciências, a energia para a vida. Os seres vivos que formam um ecossistema podem ser classificados em 3 grupos. São eles: os produtores, os consumidores e os decompositores. Vamos falar primeiro dos produtores. Os produtores são os organismos que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles são chamados de autótrofos. Quem são os produtores? As plantas em geral, os vegetais. Nos ambientes aquáticos, os principais produtores são as algas, que podem ser macroscópicas ou microscópicas. E os vegetais realizam a fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Vamos falar agora dos consumidores. Os consumidores são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Nenhum animal é capaz de produzir seu próprio alimento. Alguns deles, como certos insetos, a vaca e o carneiro, consomem vegetais. Outro, como o leão, a onça e o tigre, consomem outros animais. O homem consome tanto vegetal quanto os animais. Aqui temos exemplo então de consumidores que são herbívoros, esses que só comem vegetais. Aqui tem os carnívoros, que só comem outros animais. E aqui de onívoros, que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Agora vamos falar um pouquinho dos decompositores. São aqueles que se alimentam de organismos mortos ou de restos orgânicos que se encontram no ambiente em que vivem, como fezes, restos de pele, folhas e frutos que caem no solo. Os decompositores são as bactérias e os fungos. Aqui temos a laranja sendo decomposta por fungo. Mudamos o assunto, agora vamos chegar em cadeia alimentar. Pela definição desses seres produtores, consumidores e decompositores, você percebe que um organismo vivo ele pode servir de alimento um para o outro, transferindo matéria e energia. Essa transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro acontece dentro de um ecossistema e obedece à sequência chamada de cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar ela começa por um produtor, em seguida vem os consumidores e, por fim, os decompositores. Nessa cadeia alimentar que você está vendo aí, começa por um produtor, o produtor é o capim. Quem se alimenta do capim é o consumidor primário, no caso o gafanhoto. Quem se alimenta do gafanhoto? O sapo, o consumidor secundário. Quem se alimenta do sapo? A cobra, o consumidor terciário. E, por fim, o consumidor final, que é o quaternário, que é a águia, que se alimenta da cobra. Nesse outro gráfico, nós estamos vendo os produtores, que seriam os vegetais. Aqui temos a cenoura, temos o milho, etc. Os consumidores primários são herbívoros, que se alimentam dos vegetais, o coelho e o rato. Os consumidores secundários, a cobra e o pássaro, que se alimentam de consumidores primários. E os consumidores terciários, que se alimentam do secundário e daí em diante. Nessa outra cadeia alimentar, nós temos aí o vegetal, que é o produtor, o grilo, o consumidor primário, o sapo, o consumidor secundário, a cobra, o consumidor terciário, e o gavião, o consumidor quaternário. Agora vamos falar de teia alimentar. Teia alimentar é a transferência de matéria e energia que ocorre no conjunto de várias cadeias alimentares. Se você perceber aí, você tem várias cadeias alimentares. E um conjunto de várias cadeias alimentares forma uma teia. Então eu posso citar, por exemplo, uma cadeia, sementes, rato, sapo, serpente, gavião. Se você perceber, dá para formar várias cadeias aí, esse conjunto de cadeias forma uma teia alimentar. Aqui eu tenho exemplo de outra teia alimentar, uma teia alimentar menor,
que começaria por milho. Posso falar milho e homem, por exemplo, é uma cadeia. Outra cadeia é milho, caracol, pássaro e cobra. Milho, caracol, pássaro e homem. E daí consecutivamente. Estamos dando fim então à nossa primeira aula de revisão. Queria agradecer a todos e estudem bastante. Um abraço e até a próxima.